hoje, meu bate-papo com a Cris, essa mulher linda, inteligente, e olha que a gente vai saber a história dela, é muita coisa que eu tenho que falar sobre essa mulher, mas hoje é um assunto só, porque não dá tempo de falar, mas quem sabe a gente grava 2 programas com ela, né? Seja bem-vinda, Elaine, tudo bem? Tudo bem, Cris, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, viu, de vir aqui, conhecer um pouco mais o programa e participar. Ai, que bom, fico feliz também. Olha, eu até vou ler aqui, porque é muita coisa, gente. Ela é empresária, ela tem um programa de podcast, ela dá cursos também de como consertar máquinas. É isso mesmo, digital? Como que uma mulher dessa conserta máquina, gente? É exatamente. Nós vamos descobrir tudo isso hoje, né? Um pouquinho de cada coisa. Criadora do método Selfie, que é de inteligência emocional, e esse é o nosso assunto hoje, né? Palestrante também. Olha quanta coisa que nós vamos saber dessa mulher. Então depois vocês vão entrar no Instagram dela para conhecer um pouco mais ela, né? E ela é aqui de Apucarana. Então nós vamos saber um pouquinho sobre você, meu amor. Me conta um pouquinho. Nasceu em Apucarana? Não? Como que foi? Conta aí. Olha só, Cris, eu nasci, na verdade, em Curitiba, na capital. Capital. Eu nasci lá, só que não fui criada lá, fui criada no interior de São Paulo, Barra do Turvo, perto de Ipiranga, fui criada pelos meus avós. Perdi meu pai muito cedo, tinha 6 meses de idade. Nossa, novíssima. E aí a minha mãe, sem condição de criar a gente, deixou a gente morando com os meus avós. Você tem mais irmãos aí? Uma irmã. Uma irmã. Por parte de mãe, uma irmã, que é 1 ano e 4 meses mais velha do que eu. Sim. E aí nós fomos morar com a minha avó no interior de São Paulo. Fiquei lá até minha adolescência, até que eu vim visitar minha mãe em Curitiba e falei, não quero voltar mais. Verdade! Verdade, falei, quero ficar aqui. Aí a minha mãe falou, fica, né? Porque daí já não tá tão dependente mais, né? Claro. Já se cuida sozinho. E aí logo ela veio embora pro norte, né? Lá em Curitiba a gente chama aqui o interior de norte, né? Viemos embora para Marilândia, sabe? Aqui pertinho. Mudamos para Marilândia e ficamos um período lá. E depois eu me casei logo muito cedo, com 16 anos. Tive 2 filhos. E que são lindos, né? Eu conheci eles, são muito lindos os filhos dela. Uma educação, parabéns, viu? Você e seu esposo, olha. Obrigada. Que bom. Eu tive 2 filhos do primeiro casamento. Certo. Um que hoje tem 25 anos, um que tem 21. Nossa, já? Esses já são bem grandes, já sou vó também. Nossa! Eu sou vó da Yasmin, do Joaquim de 2 anos e do Miguel que tá para chegar aí em agosto. Nossa, família grande, né? Família gigante. E aí nós mudamos aqui para Apucarana. Mudamos para Apucarana, daí teve todo um percurso aí, um divórcio no meio do caminho, uma perda de mãe. E enquanto isso eu trabalhei de doméstica. Eu lavava, passava, cozinhava, cuidava de criança, viemos da roça. Meu primeiro esposo, ele trabalhava com verduras, né, em São José de Marilândia. A Marilândia né? é isso, é São José, Nova Moreira, né? Aqueles lados ali. Exatamente, tomate, cenoura, repolho, era o que ele tocava ali, nós trabalhávamos com isso. Aí viemos para cá e eu aprendi a costurar já no finalzinho dos nossos 7 anos de casamento. Foi quando a gente se divorciou, se separou. Mas até aí, vamos supor, você costurando, você era empregada? Não costurava. Não costurava? Não costurava. E aí, como que foi para esse ramo também, né? A minha irmã aprendeu, foi trabalhar com promocionais e falou, por que você não aprende a costurar? Eu falei, como? Fui pedir oportunidade, aqui a gente chama de facção, né? Sim. Fui pedir oportunidade nas facções e trabalhei por 2 meses de graça nas facções para aprender a costurar. E aí eu aprendi a costurar dessa maneira. Que legal! E aí, quando que você resolveu abrir uma empresa, então? Porque você é uma empresária no ramo da confecção. Hoje, né? Sim, há 10 anos. Certo. Isso, daí fui para a Bonelli, fiquei trabalhando na Bonelli 2 anos. Da Bonelli fui encarregada de produção. 2007 tive uma depressão profunda. Eu vou só, né, igual você falou, aqui, né, resumindo, gente? né? Não dá para contar tudo. Sinto muito, mas a história é longa, né? E aí, em 2007, tive uma profunda depressão, perdi o sentido da vida. E a alternativa que nós vimos foi eu trabalhar em casa próxima das crianças. Em 2007, fui trabalhar em casa. E foi quando eu comecei a empreender. Minha irmã me deu a primeira máquina de costura
E foi aonde começou os desafios com as máquinas, por isso que eu aprendi a consertar as máquinas de costura. E você dá cursos, né, online. Eu achei muito interessante, porque é muito difícil para uma mulher consertar uma máquina, né? É máquinas digitais, né? É máquinas mecânicas. 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 Nossa, deve ser muito interessante isso, viu? E aí você dá aula Brasil todo. Quem Brasil quiser todo, o curso. eu tenho também algumas alunas fora do Brasil, né? Olha. Mas a maioria é do Brasil. Que bacana. E eu ensino elas a consertar as próprias máquinas para elas economizarem o dinheiro. O que acontece? Nós aprendemos a costurar, mas não aprendemos a lidar corretamente com a máquina. Como que passa a linha corretamente, como coloca a agulha, como que lubrifica, como que limpa. Então, além desse cuidado básico, eu ensino elas a fazer as regulagens necessárias. Porque como nós mexemos com boné, a máquina não vem preparada para costurar boné. Nós precisamos adaptar, fazer aparelhos e regular e troca peça, e foi assim que eu aprendi. E aí você virou uma empresária na área, né, da confecção. Você comentou comigo que você quebrou várias vezes, né? Que começou lá de baixo e voltava. Conta um pouquinho dessa história para nós. Na verdade, assim, eu tinha muita dificuldade de prosperar, né? O que é prosperar, gente, no meu ver, né? É crescer, evoluir financeiramente. Eu sempre fui sonhadora. Então, eu sempre me vi grande, me vi próspera, eu tinha um sonho de ter uma casa, ter um carro, e eu fui trabalhando. Só que a hora que eu estava próxima a chegar, Cris, quebrava. Meu objetivo, eu voltava. Falei, uai. Meu Deus. Isso é todos brasileiros, a maioria. Nós vamos falar sobre isso hoje, né? Então, a hora que eu estava próxima a chegar, eu voltava e quebrava, e a gente passava por dificuldade novamente. Falei, uai. E aí criamos uma empresa, a primeira empresa, e realmente a empresa foi à falência. Realmente de ficar devendo, eu falo para a cidade toda, né? Mas não é a cidade toda, é só para quem deu crédito, né? É, claro. Para quem era do ramo ali. Sim. E a gente passou muita vergonha, muita dificuldade, porque eu vim do terceirizado, eu sabia as dores deles, eu sabia que eles estavam precisando. Então, todo o dinheiro que eu recebia eu ia pagando, só que o dinheiro não multiplicava. Então, foi bem desafiador. Até que eu conheci o desenvolvimento pessoal. Que é isso que nós vamos falar agora, né? Falar um pouquinho isso, porque assim, eu vou falar em geral, né? Brasileiros, a gente trabalha, nunca sobra dinheiro. Pelo contrário, falta dinheiro. Explica para nós que isso está envolvido, né? Com a parte emocional, né? Todas as nossas doenças, Cris, depois de anos, né, a minha depressão, a depressão, a ansiedade que eu tinha na época, era tudo fruto dos bloqueios, dos traumas que eu vivi lá na infância. Você acha que os traumas acabam interferindo nisso? Diretamente. Diretamente. Não é nem indiretamente, é diretamente. O que nos falta é conhecimento. Nós não sabemos quando nasceu. É como se plantou uma sementinha, e essa sementinha criou raízes fortes. E a gente não sabe. E aí, quando viu, isso virou uma erva daninha na nossa vida. O que atrapalha? A nossa identidade, saber quem somos, acreditar em nós. Quantas pessoas você conhece que tem um potencial gigante, mas não consegue? Ir para frente. Não vai. Não vai. É o que aconteceu com você no início. Porque você não sabia a sua identidade, né? Exatamente. Você quebrava, que nem você falou, trabalhava, a hora que achava que ia dar certo, cadê? Voltava tudo novamente. Voltava tudo. E o que a gente pode fazer? Qual a dica que você daria para essas pessoas que têm essa dificuldade? Nós precisamos trabalhar o autoconhecimento. Nós temos o hábito de querer conhecer, eu quero conhecer a Cris. A vida, eu posso dar palpite na tua vida, não é isso que a gente faz? Sim, muito. Falo do meu esposo, falo para os meus filhos, mas eu esqueço de olhar para mim. Eu preciso olhar para mim. Quais são as minhas atitudes para o eu interior? Meu comportamento, Cris, quais são meus vícios, os meus hábitos, as minhas atitudes que eu preciso mudar, melhorar. Até as amizades aí também, né? Diretamente ligada aos nossos resultados. Nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. Se você fizer, tem até um exercício que se você fizer, você consegue descobrir a tua nota. Ah, é? Você pega as 5 pessoas... E você dá tudo isso daí pra gente. Tudo isso. Se precisar, palestra ou cursos, você ensina a pessoa prosperar. Ensino ela a desbloquear para ela poder prosperar. Porque ela tem que desbloquear. Ela tem que liberar esse caminho. É como, eu costumo dizer, é como se ela está entrando numa mata toda fechada.
e ela tá ali só com a mão, quebrando os galinhos e tentando entrar. Aí quando você tem ferramentas, você já é como se você vem com um aparelho e já vai abrindo caminho e tá tudo muito mais fácil para você acessar. Nossa, porque é difícil mesmo, né? A gente luta, 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 e até aqui a mulher explicando para nós, né, o que devemos fazer, né? Desbloquear tudo isso daí. E o que você acha mais importante aí no caso, então? É o primeiro é o desbloqueio. Segundo, primeiro eu preciso nossa, né? eu preciso me conhecer, saber onde eu estou travada. Tá. Eu preciso ter humildade Mas em reconhecer. você acha que todas as pessoas vão se reconhecer ou precisa de um terceiro, no caso a sua ajuda, para ter essa identidade? Às vezes, com um livro, Cris, você consegue identificar. Uma palestra você consegue identificar, um vídeo você consegue identificar. Todos os bloqueios? Não, porque a gente tem em torno de 200. Nossa, é muita coisa! Mas isso você está falando de bloqueio desde o início. Desde o início. Nasceu ali, tem muita coisa. Quantos não você ouviu? Nossa, muitos. Quantas vezes disseram para você que você não podia, que você não era capaz, que você não ia conseguir, e você acreditou? Acreditei em mim mesmo, né? E fui atrás, né? Não Quando é assim? você enfrenta isso, você fala, opa, peraí, não, eu posso, eu sou capaz, eu dou conta. Mesmo com um monte de gente falando, não, você não é capaz, você não consegue, não é para você, vai fazer outra coisa, e você vai em frente, é onde você vai desbloqueando os caminhos. É porque eu acho que tem muita gente, principalmente hoje com a internet, né? Vamos por aí. Eu não vou pôr esse vídeo porque vão falar de mim. Não é? Eu não vou fazer isso porque vão falar de mim. Já começa aí o bloqueio, né? Medo, né, do que o outro vai falar. Medo do que o outro vai falar. Então, primeiro, ela tem que se conhecer, a identidade dela, depois o bloqueio e depois ela fazer o que ela tem vontade realmente de fazer. Lá em Gênesis 1:26, a palavra diz que nós viemos para dominar sobre tudo. Nós somos imagem e semelhança dele, então nós precisamos assumir essa identidade e falar, eu posso, eu sou capaz, e ter atitudes condizentes a isso. Né? Você quer, por exemplo, emagrecer, eu posso, eu sou capaz, então eu vou comer os alimentos que vão me direcionar a isso. Eu quero prosperar, eu vou precisar dos alimentos que vão me direcionar à prosperidade. Mudar a mentalidade, que é mudar de dentro para fora. O que você aprendeu sobre dinheiro? Que o dinheiro é sujo? Que só ganha dinheiro quem faz coisa errada? Então, isso são bloqueios. Que, por exemplo, eu vou comprar um calçado. Não, é muito caro. Não é para mim. Todos nós falamos isso, gente. É a população brasileira em geral. Então, é bloqueio geral que nós precisamos. E você acredita que você só venceu fazendo tudo isso? Só venci com autoconhecimento, estudando sobre isso, entendendo sobre Mas isso você buscou sozinha? Ou teve alguém para te auxiliar, te ajudar nesse caminho todo aí? Eu busquei por causa da depressão e por causa da quebra da empresa. A minha busca para a internet foi, por que eu quebrei? Por que tem tanta gente que prospera e eu não? E você foi na internet buscar isso? Na época, isso era muito mais difícil do que hoje. Eu fui atrás na internet. Encontrei uma pessoa que explicava sobre prosperidade na internet e você conseguiria fazer um curso, um treinamento. Foi aí que eu comecei, em 2015. Nossa, 3 de novembro de 2015 eu comecei na internet. E aí você ficou expert em internet, né? Porque até a aula você dá agora, né? E eu amo porque a gente tem liberdade ali. Você pode ser você. Eu não preciso... É lógico, tem pessoas que criam personagem, tá tudo bem, né? Cada um, né? Mas eu posso ser eu. Eu tenho mais intimidade, talvez, com o pessoal da internet que com as pessoas da cidade que nem me conhecem. Não conhece, né? Mas hoje vão conhecer você bastante, principalmente aqui Apucarana, na nossa região toda. E olha que mulher bacana aí para vocês conhecerem, né? E me fala mais coisas assim sobre palestras. Essas palestras você dá Brasil inteiro? Isso, onde eu sou convidada, só que nós fazemos aqui a Apucarana também. Eu tenho um método self, que você disse, né? Inteligência emocional. Self é de inteligência emocional. O que é inteligência emocional, né? É saber as nossas decisões, lidar com as nossas emoções. Hoje a depressão, a ansiedade tá tomando conta, né? Nossa, tá demais, menina. E a gente vê muita gente jovem, né? Cada vez mais trancado, né?
E eu acho que aí fica a dica também para uma mãe, para um pai, que, né, observar mais o seu filho, né? Procurar ajuda, como ela está falando. E dentro do desenvolvimento pessoal é o resgate da família, Cris. O que me move é o resgate da família. Eu sou casada pela segunda vez, né? Eu tenho um primeiro casamento, 2 filhos, e um segundo casamento. Não é fácil. E as mães solos que estão aí vivendo, criando seus filhos sozinhas, né? E as mães que já criaram os seus filhos, estão na melhor idade e estão ali se sentindo, sabe, desmerecida, sem aquele brilho nos olhos, a autoestima lá embaixo. Coisa que você já passou, né? Aí você pode ajudar muito essas mulheres, né? Com a separação, né? Como você falou, a autoestima, ganhar dinheiro, porque dinheiro é importante, gente. Não é que nós estamos falando que é sujo, é não sei o quê, né? O que você acha? Mas o dinheiro é importante, porque como que a gente faz para comer, ter uma vida boa, né? Precisa do dinheiro, né? O meu sonho, Cris, era poder ir ao mercado e comprar sem se preocupar, porque chegava no caixa, eu tinha que devolver. Porque não tinha dinheiro. Não dava. E com filhos. E com filhos pequenos. Gente, como dói isso, né? Olha aí. Gente, a gente vai para um belo intervalo, mas já voltamos com esse papo tão gostoso e necessário que você precisa estar sabendo. Conheça meus livros, Meu Caminhar é o Seu Caminhar e Eu Também Sou Você. As minhas experiências em forma de mensagens e poesias para você. Rapidinho, olha que papo mais gostoso. Nós estávamos comentando agora no intervalo que dá para ficar aqui umas 3, 4 horas conversando. Não é, Elia? Dá, tranquilamente, viu? Tranquilamente. Mas eu vou falar umas perguntinhas que perguntaram aqui para mim, né? Que sabia que ela ia estar aqui. Quais as práticas simples que você recomenda para desenvolver a inteligência emocional no dia a dia? O que podemos fazer para ajudar aí no dia a dia? Então, Cris, primeira coisa que nós precisamos é saber quais são os nossos hábitos, como eu disse, que estão nos prejudicando. Então, eu quero prosperar. Qual área você quer prosperar? Nós temos 12, as principais. Então, eu sempre vou pensar em qual eu quero prosperar nesse momento, qual eu quero evoluir. Então, eu vou escolher ali uma área e vou começar a trabalhar. Qual a prática? Mudança de mentalidade. Eu vou mudar a forma que eu penso sobre aquilo. Mas como? Eu preciso ter direcionamento. Aí entra você para ajudar as pessoas. Não precisa ser necessariamente eu, tá? Pode ser qualquer pessoa que ela tenha confiança. Ela seja uma pessoa de relevância, não pode ser qualquer pessoa, né? Porque eu acho que as pessoas erram bastante aí. Porque ela não sabe vamos supor, eu quero crescer nessa área. Mas como começar? Eu acho que talvez ela tenha dúvida aí. Talvez ela tá pisando no erro e vai pisar de novo no erro e ela não enxerga. Talvez eu acho que por isso que precisa de uma ajuda, né? E toda a prosperidade, né, principalmente a financeira, ela tá ligada à nossa identidade. Então, se você quer prosperar, não adianta, não vai ter como fugir do básico. O que é o básico? Tratar o ser humano, tratar você. Você tem problema com o pai, com a mãe, tem que ser resolvido isso aí. Se você não conseguir, não vai evoluir. É como se fosse um ciclo. Tem que fechar o ciclo e começar outro. Tem que tratar, Cris. Independente como foi teu pai. Independente como foi tua mãe. Eu sei que eles erraram, eu sei que eles podem ter falhado, mas você precisa passar pela liberação de perdão. Nós precisamos honrar pai e mãe. Aqui tem uma coisa que muitos confundem. O que é honrar pai e mãe? Não é concordar, Cris. Não é porque minha mãe disse que eu não posso empreender ou não posso fazer qualquer carreira, que ela não trabalhou, não soube, não conheceu, e ela desconhece, ela diz para eu não fazer, eu vou seguir. Então, eu vou respeitar a minha mãe, mas eu vou evoluir, eu vou prosperar, vou agradecer a minha mãe, vou respeitar a opinião dela. Agora, tem muita gente com 40, 50 anos ainda abaixo das ordens dos pais e da mãe. Você não vai casar com tal pessoa. Você não vai trabalhar nisso daqui. Então, isso não é honrar pai e mãe, né? É querer alguém para colocar a culpa do teu fracasso. E tem muitos, né?
Tem muitos assim, pondo a culpa no outro, fracasso. Esse nunca vai conseguir realmente ganhar o dinheiro, prosperar. Fica muito difícil, né? Então, ela precisa disso, liberar o perdão para a mãe, para o pai. E começa aqui. Você acha que gerações passadas têm a ver? Sim, também. Eu nunca estudei aí a constelação, nunca fui a fundo a isso. Mas eu sei que tem, que influencia. Que é né? A gente já nasce com a questão de repente, o pai, o avô, alguma coisa errada lá atrás, né? Tem que resolver. Tem que resolver. Eu chamo de maldições hereditárias. Lá na Bíblia também tem, né? Até a quarta geração. Tem, por isso que eu tô te perguntando, que fala sobre a quarta geração. Então, o que eu penso sobre isso? Se a maldição chegou até mim, Uhum. e eu identifiquei, eu sou a pessoa que estou preparada ou devo quebrar essa maldição. Eu vou te dar um exemplo, mas não vou falar muito aberto. Não, assim, tudo tá? bem. Para que a gente, só para gente entender. Só para as pessoas entenderem. Eu passei por um certo tipo de abuso na minha infância. Certo. Tá? E esse abuso, quando eu tive essa consciência, eu precisei liberar perdão para a pessoa que fez, né? Eu sei que não é fácil, eu sei que é desafiador, eu sofri muito, eu não compreendia como que eu vou perdoar alguém que fez isso para mim. Quem tem que pedir perdão é a pessoa que errou, né? Mas eu tive que entender, perdoei. Aí, se eu não perdoo, eu continuo carregando essa pessoa, essa maldição passa para minha filha. Tá repreendido. Claro, a gente não quer, imagina. Você entende? Entendo. Então, enquanto eu não libero perdão, enquanto eu não perdoo, essa maldição vai passando. E você vai sofrer o resto da vida também, né? Imagine minha filha passando por isso, minhas netas passando por isso, pela mesma tragédia que eu passei. Imagine que eu sou esse cano e aqui está meus filhos, então tudo que eu passei vai respingar neles. Todos vão passar por aquilo ali. É como se eles tivessem um ímã, um conector, um sinal para captar aquela maldição. Tem pessoas que vai ser mais fácil e vai captar, e tem pessoas que vai conseguir não captar, mas a grande maioria repete aquele ciclo. Então você acha que é o perdão aí? É, com certeza. E quando as pessoas falam assim, olha, você pode perdoar, mas você também não precisa conviver. Você concorda com essa frase? Concordo, porque quando você perdoa, perdoar é uma decisão. Certo. Eu decido perdoar a pessoa, mas eu não preciso dar crédito para ela novamente. Vamos dizer, eu fui abusada. Agora, eu preciso dar crédito, conviver com essa pessoa, dormir na mesma casa que ela? Ter convívio com ela, ter né? convívio com ela? Não. Então, uma pessoa foi lá, te emprestou um dinheiro, pediu dinheiro para você, né? Ela não te pagou. Você decidiu perdoar essa dívida, porque senão nem você vai prosperar. Você tá ali tentando amarrar, tá ali ancorada por ela. Aí você não perdoa ela, você não prosperou, ela não prosperou. Perdoou, decidi perdoar a pessoa. Aí você vai emprestar dinheiro para ela de novo? Não, aí você tá errada, né? É a mesma coisa da convivência. Agora, quando se trata de uma infidelidade, eu decidi perdoar. E aí, biblicamente também, ela pode se separar, né? E tem mas decidir conviver. Aí ela tem que guardar numa caixinha lá e na caixinha do esquecimento deixar lá. Porque a cada saída do marido, a cada saída da esposa relembrar aquela dor, aquele sofrimento, eu acho que aí não tem casamento que dê certo. A dor é muito difícil a gente lidar. Então, a emoção, né? De se envolver com tudo isso, é muito difícil para um ser humano, né? Mas ela tem que entender a questão do perdão, tudo isso que você falou, o processo, né? Da identidade de cada um, né? Se nós soubéssemos desde pequeno lidar com as nossas emoções, Cris, se nós soubéssemos desde pequeno como nos comportar. A Cris me fez mal, né? Falou alguma coisa que eu não gostei. Ao invés de eu alimentar aquilo e ficar remoendo aquilo, eu falo, opa, a Cris tá num mau dia, aconteceu alguma coisa, não é sobre mim, é sobre ela, vou deixar passar, não guardar nem mágoa, a gente teria menos doenças físicas, que a maioria eu não vou dizer 100%, né? Mas a maioria das doenças físicas vem do emocional. Se você buscar a raiz, é do emocional. É porque você, por exemplo, uma pessoa que você falou alguma coisa e eu falei, não vou ofender a Cris. A minha garganta vai atacar, vai fechar aqui. Eu vou ficar rouca, vou perder a voz.
Então, hoje, por mais que eu sou sutil, eu chego em você e falo, olha, Cris, aquele momento eu não gostei, né? Se eu te dei permissão, né? Me desculpe, mas não era isso que eu queria. Mas eu chego e converso, porque eu já fiquei sem voz, para não querer ofender o outro. Olha, gente, olha cada papo mais gostoso, gente. Tá acabando nosso tempo, mas olha, eu queria fazer uma perguntinha para você. Você é uma empresária bem-sucedida, tem um podcast. Sobre o que é o seu podcast? Na pessoal. área de desenvolvimento pessoal também. A gente olha fala aí, sobre isso, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem. Antes de você dar a mensagem, eu queria saber assim, o que falta para você se realizar? Qual é o teu sonho aí? Porque todo mundo tem sonho, porque a gente vai mudando. Ah, consegui aquele sonho, aí vem o próximo sonho. Qual seria? Olha, Cris, desde que nós viemos da roça, eu evoluí, graças a Deus, tivemos a queda financeira, recuperamos, conseguimos comprar casa, o carro dos sonhos, né? Tudo. Aí eu cheguei a um momento de me questionar o que mais eu quero, né? Eu decidi que eu quero ser pastora. Olha que lindo! Achei bárbaro a hora que ela falou isso para mim. Que legal! E você já está estudando para isso, né? Você já está aí a caminho para isso, né? Já estou estudando e eu quero ser pastora para libertar mais pessoas. Já com desenvolvimento pessoal a gente consegue, só que a gente já vai ajudar tudo isso. Imagina, né? Conectando o espiritual mais profundo nisso, né? Conectando Deus e o Espírito Santo. Então isso para mim é o que me move hoje. Que Deus Trabalho gratuitamente para isso. Que Deus te abençoe para esse sonho realizar. Eu tenho certeza que vai ser realizado. Aqui em Apucarana nós temos a Lagoinha. A igreja Lagoinha veio para cá e está crescendo assim lindamente. Olha que quem ótimo. Quiser quem participar, né? Quando que é? Fala para nós. Todo domingo às 19 horas. Tá, e tá sendo qual local agora? Nessas últimas semanas está sendo lá na nossa casa. Nós temos um espaço de evento. Sim. E está sendo lá. Depois vai ser aqui próximo ao Mercado Amigão. Tá. Tem o estacionamento do Paloma ali, né? É ali quase em frente. Mas nós vamos deixar o teu Instagram aqui embaixo, né? Da entrevista. E quem quiser saber mais, saber sobre também, né? Nos domingos, pode entrar em contato com você. E eu queria que você deixasse uma mensagem bem bacana aqui para o nosso pessoal que está assistindo, né? Uma emoção aí, o que você pode estar falando sobre essa inteligência aí, deixar assim uma mensagem gostosa. Vamos lá. Olha só, eu quero que você entenda uma coisa, que você é filho amado de Deus e você tem o direito de prosperar. Então tome posse disso, acredite mais em você. Não acredite no que as pessoas dizem que você não é capaz, que você não vai conseguir. Olhe para as coisas que você já venceu, os desafios que você já venceu. Ancore nisso aí, comece a estudar, comece a se desenvolver, leia livros, leia a Bíblia, assista vídeos, mas não só de motivação, é de ação. Eu sou uma pessoa de ação, então eu leio, estudo e pratico. Tá? Então, eu acredito que você é capaz, que você é merecedora e merecedor de ser próspero financeiramente, ser liberto emocionalmente e que Deus abençoe você e Deus abençoe sua família. Que linda, bela mensagem, obrigada. Eu quero te dar um presente da Texas aqui de Apucarana. E agradecer você, foi muito legal ter você aqui, esse bate-papo. Eu quero ver se eu trago ela mais vezes aqui, porque na verdade é muitos assuntos, né, sobre essa mulher. E ela é aqui de Apucarana, gente. Busca ela aí nas redes sociais, que vocês vão saber muito mais sobre ela ainda. Obrigada, amor. Obrigada. E até mais, gente. Fique com Deus. Conheça meus livros, Meu Caminhar é o Seu Caminhar. E eu também sou você. As minhas experiências em forma de mensagens e poesias para você.